Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui para abrir a semana com o nosso café. Peço a você o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para o nosso canal, para que ele seja recomendado a muitos vascaínos. Se inscreve aqui, dá aquela moral, dá uma olhadinha, às vezes você está assistindo o vídeo, não sabe que está inscrito ou não, eu sempre assisto e não reparei. Se inscreve, dá aquela moral, vamos chegar a 187 mil e depois rumo aos 200 mil amigos. Aqui você tem voz, aqui você participa. Verratti é o cara do Vasco no campeonato, nos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Nosso capitão, muito bem entregue, abraçadeira. Felipe Coutinho está chegando. Souza, Alex Teixeira e o Rafael Paiva. Quais são os números do técnico do Vasco no comando da equipe? Quarta-feira tem um jogo dificílimo em São Januário contra o Fortaleza, que o Rafael Paiva conhece bem. Porque a estratégia montada pelo Rafael Paiva na Copa do Brasil, que classificou o Vasco, Ramon tinha saído, o Álvaro tinha chegado, né, inclusive assistiu o jogo em São Januário. Esse jogo, esse confronto, serve como um balizador. O Vasco soube enfrentar o Fortaleza, segurou a pressão principalmente lá, em casa jogou de igual para igual, foi para os pênaltis e passou nos pênaltis. Por que não apostar no Vasco nessa partida? Aliás, falando em aposta, ó, não sai da minha cabeça, não sai do nosso coração, kto.com, onde a diversão acontece. Já deixo aqui o nosso cupom Azevedo, vou fixar nos comentários também o nosso código para você ir lá e abrir a sua conta e eu te dou 20% de bônus logo na sua chegada. kto.com, onde a diversão acontece, é a melhor casa de apostas. Hoje tem Eurocopa, né? Fase oitavas de final. Tem Copa América entrando na fase decisiva também, né? A última rodada, depois tem fase quartas de final. Então não perca tempo e quarta-feira já tem Campeonato Brasileiro. kto.com, onde a diversão acontece. Rafael Paiva tem números interessantes no Vasco. São 7 jogos, com o de sábado, 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Um aproveitamento de 43%. Coloquei 7 jogos porque estou somando os 2 da Copa do Brasil. Se eu excetuar a Copa do Brasil, a gente fala de 5 jogos no Campeonato Brasileiro, são 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Aí um aproveitamento de 46%. Pô, Fábio, esse aproveitamento é baixo. Não é. O Campeonato Brasileiro, quando você tem essa faixa de 45% a 50% de aproveitamento, você está dizendo que você fica localizado na tabela ali na 7ª, 8ª posições. É por ali que você fica. Esse time do Vasco tem time para estar ali hoje? Não. Podia estar entre o 10º e 12º lugar sem susto? Poderia. Poderia estar entregando um pouquinho mais? Poderia. O problema é que eu vou falar daqui a pouco sobre os números do ataque e da defesa. Os nossos jogadores de defesa, o sistema defensivo como um todo, tem falhado demais. O Vasco hoje tem a pior defesa do Campeonato Brasileiro. São 25 gols sofridos em 13 jogos. É um absurdo, um absurdo. Só contra o Flamengo foram 6. Então o Vasco precisa urgentemente acertar o sistema defensivo. O sistema defensivo do Vasco deixa muito a desejar, principalmente quando ele fica exposto. Quando jogamos com 2 volantes, o time ficou menos exposto. Foi o jogo com o São Paulo. Quando nós jogamos com 1 volante, que foi o caso do Bahia, do Botafogo, perdão, já ficamos mais exposto. Contra o Bahia, o jogo ficou mais equilibrado. A gente perde depois de uma expulsão, aí 10 contra 11, é difícil. Por mais ter montado 2 linhas de 4, já ficou mais difícil a leitura do jogo. Mas a nossa defesa, ela exposta, ela tem os defeitos todos à mostra. Todos à mostra. No sábado, o Michael mais uma vez deu um bote errado, saiu o escanteio, o esforço que é 5 centímetros mais baixo que o baixo, não é nada, né? Até na hora achei que fosse muito mais, ele estava mal posicionado, mas mesmo assim, não era ele esforço para estar com baixo, até pela questão física. Era o Michael, era o João Vitor, zagueiro com zagueiro, Tiquinho já tinha saído. Pô, não era. Não era para dar esse mole na zaga e o Baixo fazer o gol. Ok, Léo Jardim teve contribuição, lá teve o John, mas o nosso sistema defensivo vem falhando constantemente. Isso tem que parar. É falta de capricho, de atenção, de confiança, não sei. O técnico Rafael Paiva, que tem esses números que eu falei para vocês, ele tem que sentar e ajustar o sistema defensivo, fazer treinamentos específicos de marcação,
de homem a homem, de leitura de jogo, de entendimento. Não tem garoto ali. O sistema defensivo do Vasco é experiente. Paulo Henrique, o próprio João Vitor, o Maicon, o Léo Jardim, Piton, o Vitor Luiz. São jogadores rodados. Não tem garoto, não tá botando só a molecada do sub-20. Então tem que ter atenção. Vou falar do Verratti, mas antes, tem um convite para fazer para você. Hoje, eu e o Rei Kraus vamos estrear um programa aqui. Vai passar no nosso Fanático Vascaíno, tá? Vai ser simultâneo aqui no Rei Kraus, lá no canal dele. Na conta KTO, vai ser um programa em que nós vamos trazer convidados para falar muito de futebol pelo Brasil e pelo mundo. E, claro, com muito bom humor. Futebol é isso, é a zoeira, é a brincadeira. Se liga na chamada do programa, você já vai sentir o gostinho, o spoiler. É hoje, 13h, hein? A hora do almoço nunca mais será a mesma. Segundas, quartas e sextas, a partir de 13h, já invadiu aqui a chamada do programa. Vai, continua, vai. Vou pedir que a gente é amigo, tá? Futebol e bom humor com essa fera aqui, o Rei Kraus. Eu? Claro, Continua. vai ter muito gol neles. Vai começar a mentir já, esse? É! Vambora! Convite feito a partir desta segunda-feira, hein? 13h, 45 minutos. Pode ter um acréscimo. Igual aquele clube, sabe qual é? Até empatar, sabe como é que funciona, né? É o VAR, hein? Já, vai, então tá chora. bom, hein? Eu, você e, claro, um intruso estará com a gente ao vivo e muitos convidados. Então espalha pra geral. Vai, faz o teu merchan. Essa live vai dar trabalho. Igual o Vascão, vai dar trabalho, vai dar gosto de ver. Na jogar. conta KTO. Esse é o espírito do futebol, né? A zoeira é a brincadeira na conta KTO. Segundas, quartas e sextas. Então a estreia hoje, eu conto com você, dia 1º de julho, pra gente estrear com o pé direito, com muita informação, com muito bom humor e zoando eles. Claro, zoação neles sempre. Bom, Verratti, 47 jogos com a camisa do Vasco, 22 gols marcados, só nesse Campeonato Brasileiro, 5. Quanto ele salva o Vasco, né? Só que esses números, além de serem importantes ofensivamente, o Verratti tem importância num outro aspecto. Ele ajuda demais, ele se entrega demais, ele ajuda muito o sistema defensivo. Por quantas e quantas vezes você, torcedor, já viu o Verratti indo lá na defesa, dar combate, fazer dobra de marcação pelo lado do campo. Escanteio ele vem sempre. Então, assim, é um jogador que se entrega aos 35 anos. Ele não deixa de se entregar em campo. E isso é importantíssimo. Porque o torcedor se sente representado. Assim como você, torcedor, se sente representado. Quando eu narro aqui, narro com o coração, né, com aquela nossa forma de representar o torcedor, de falar a linguagem da arquibancada, o Verratti e outros em campo nos representam. Lutam o tempo todo. Contra o Botafogo, por exemplo, no sábado, o Verratti não estava bem. Estava encaixotado, a bola não estava chegando, mas ele não estava parando de lutar. E a luta dele foi premiada com um belo gol, o gol de empate. O gol que fez o Vasco somar um ponto contra um adversário que briga pela liderança do campeonato. O Vasco tem que se estruturar nessa janela com as chegadas do Felipe Coutinho, do Souza, do Alex Teixeira, do Emerson Rodrigues, do zagueiro André Ramalho ou outro zagueiro que venha, um camisa 5, para crescer na competição. E lá em outubro, se Deus quiser, ter a volta do Paulinho, ter a volta do Jair, mais reforços que já estão em casa, abrir espaço na folha para que o Vasco consiga subir. O lugar do Vasco hoje era para ser, nesse time, era entre o 10º e 12º lugar, sem susto. Com esses reforços, começar a brigar por uma vaga de Libertadores. A Sul-Americana já tinha que ser uma realidade para o Vasco. Repito, esse time tem condições de entregar mais. O jogo com o São Paulo não é um jogo à parte. Como o jogo com o Flamengo também. Não, tem que pegar o exemplo bom e o exemplo ruim. A goleada não transforma o Vasco no melhor time e a goleada sofrida pelo Flamengo no pior time. O Vasco tem que encontrar o equilíbrio. Jogou bem contra o Bahia. Agora 11 contra 10 foi outra partida. Não foi um bom jogo com o Botafogo, não foi um bom clássico. Mas soube enfrentar um adversário que tecnicamente hoje está melhor montado taticamente e tecnicamente é melhor do que o Vasco. Tem mais opções. O Júnior Santos, por exemplo, artilheiro da Libertadores pelo Botafogo, estava no banco, poupado, entrou no segundo tempo. Nossa, quem entrou? Ryan, Eric Marcos. Essa é uma diferença. Repito, torcedor.
Hoje, qualquer time tem que ter 15, 16 titulares, porque entram sempre 5 em cada jogo. Isso é importante. Vamos lá, gente. Daqui a pouquinho, 13h, tem o nosso programa Na Conta KTO. Vamos zoar o Rei, vamos zoar o Bocão, que é o nosso convidado, o Patrick, e claro, todo mundo, porque a zoação faz parte do futebol e defender muito o Vascão da Gama. Tamo juntasso, 1 hora, espero por você. Um grande abraço e até mais tarde.